Fala galera, o vídeo de hoje é sobre a trilha da Vista Chinesa. Eu bati um papo com o Edgar e ele deu um depoimento bem legal pra gente, contando um pouco da história da Vista Chinesa, o que ela representa pra galera, por que ela ficou fechada durante 15 anos. Para quem não conhece o Edgar, ele é um dos sócios da loja IBS, que é uma loja que fica aqui no Rio de Janeiro, bem ali no início da subida que dá acesso à Vista Chinesa. E essa trilha é uma trilha que tem um marco muito importante, tem uma história importante para o downhill, para quem procura uma modalidade mais extrema, até mesmo o enduro, na zona sul do Rio de Janeiro, que fica, e essa trilha fica no Maciço da Tijuca, uma área enorme, uma floresta urbana no meio da cidade. O Edgar agora sempre esteve envolvido com ciclismo, na verdade, desde os 15 anos de idade. Essa trilha recebeu um pórtico, se tornou uma trilha oficial do Parque Nacional da Tijuca. Então eu fui bater um papo com ele, ele deu um depoimento muito legal, vou colocar agora para vocês na íntegra, com algumas imagens da trilha, para vocês sentirem como é que é a vibe e conhecerem um pouco mais da história da trilha. Antes, uma informação legal. Trilha da Vista Chinesa ou Área 51. A Área 51 é uma alusão, à Área 51 das Forças Armadas Aéreas Americanas, onde essa é uma área restrita. Então, como essa trilha ficou fechada por 15 anos, ela carinhosamente ficou conhecida como Área 51, porque aí você não mencionava aonde você estava indo e estava indo à Área 51, uma área restrita. É uma brincadeira, mas que hoje está lá no pórtico, gravado logo embaixo do nome da trilha. A história da trilha da Vista Chinesa, eu pedalo há muito tempo e moro na Zona Sul. E essa era a trilha, assim, foi a primeira trilha assim, mais radical que a gente conheceu, Na Floresta da Tijuca existiam várias outras trilhas e existem até hoje. Algumas podem andar de bike, outras não. E a Vista Chinesa era uma dessas que podia andar de bike. Em 98 ou 99, não me recordo bem, eu já corri um brasileiro de downhill aqui. Inclusive foi um marco na história do mountain bike assim, pra galera local, porque a gente teve acesso a bicicletas que a gente só via em revista. Inclusive o Marco correu essa prova aqui, a gente conheceu ele, enfim. Mas essa trilha, desde então a gente começou a andar de bike aqui, nessa trilha. E anos depois ela fechou, e acho que ela ficou uns 15 anos fechada porque fizeram um estudo dizendo que problemas na vegetação e etc. E ela se transformou numa trilha, numa parte do circuito da Transcarioca, que é uma trilha, enfim, que vai até Paraty, é uma trilha com muitos quilômetros de caminhada. Esse daqui era um setor dessa trilha, Então, a gente ficou sem a trilha, era proibido, pelo IBAMA, enfim. Mas a gente, junto com o Parque Nacional e com a Floresta da Tijuca, a gente conseguiu reabrir algumas trilhas na floresta, de maneira que a gente adotou as trilhas e a gente é o responsável por essas trilhas, pela manutenção das trilhas, etc. E que eram trilhas não tinham, eram de bike, de corrida, era de tudo, enfim, até que fecharam para bike e se tornaram trilhas de bike. Então, na Floresta da Tijuca tem 4 trilhas. E desde então, voltando à trilha da Vista Chinesa, que ficou mais de 15 anos fechada, não me recordo bem, e a gente conseguiu, junto com o Parque Nacional e junto com a Transcariocas, um acordo, e a gente construiu uma trilha paralela para a caminhada. É uma trilha que não pode passar de bike, Uma trilha para a caminhada. A gente construiu ela de cima a baixo da Vista Chinesa até o Solar da Imperatriz. Então dessa forma a gente ganhou a trilha pra gente, De maneira que a gente tem que fazer a manutenção dela, enfim. Então o marco histórico pra gente, que é do mountain bike há muito tempo, e até pelo fato de ter sediado um campeonato brasileiro, então a grande importância é essa, porque ela ficou fechada há muito tempo. E a gente, enfim, depois de tantos anos conseguiu
e agora numa trilha oficial de bike do Parque Nacional da Floresta da Tijuca. O Parque Nacional da Tijuca é federal e é público, então qualquer um pode usar, não existe restrição. Só existe realmente a restrição com relação aos dias de chuva, para respeitar, né, a trilha, deixar a trilha secar, porque pedalar com a trilha úmida ou molhada, você escava a trilha e isso é ruim. E aí a gente entra num outro assunto importante, que a manutenção da trilha é feita pelo pessoal da EBS. Eles são as pessoas autorizadas a mexerem na trilha pelo Parque Nacional da Tijuca. Foram eles que adotaram as trilhas. As trilhas, porque não é só a trilha da vista, existem outras trilhas no parque de bicicleta que eles são responsáveis. Então a questão é super delicada e importante, porque tem que respeitar a regra de que nos dias de chuva, né, você não pode pedalar e tem que esperar a trilha secar por 3 dias. Porque se você pedala com a trilha úmida, você escava ela. Isso é ruim, porque você expõe raiz de árvore, expõe pedra, você acaba tornando a trilha perigosa para ciclista, mais difícil, né, para os ciclistas. E se você expõe muitas áreas as raízes, você está expondo as árvores. E isso é ruim, porque aquela região toda é uma região preservada de Mata Atlântica. Então existem regras. Mas nada mais justo que você quiser ajudar nessa manutenção, entre em contato com eles e oferece a sua mão de obra, oferece ajuda. Afinal de contas, volta e meia tem que carregar saco de terra, areia para fazer manutenção na trilha. Porque não é só a questão da trilha que está envolvida nesse assunto. Existe uma questão importante de preservação da fauna e da flora, né? A flora, óbvio, tem as árvores, né? Tem a vegetação, mas também tem os animais da floresta. Então, a gente pedala uma floresta preservada no meio da cidade, que existem várias questões envolvidas de preservação. Então, fica a dica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, um abraço, até a próxima.